Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos agora para 10 culturas importantes na história da arte. Número 1. Vênus de Willendorf, cerca de 28.000 a 25.000 anos antes de Cristo. A Vênus de Willendorf é uma das esculturas mais antigas do mundo, esculpida no período do Paleolítico Superior. Encontrada em 1908, nas margens do rio Danúbio, na Áustria, esta pequena figura feminina mede cerca de 11 cm de altura e é feita de calcário ocre. Caracteriza-se por proporções exageradas, com seios, ancas e barriga volumosas, o que sugere que a figura representava uma deusa da fertilidade ou um símbolo da abundância, numa época em que a sobrevivência dependia de boa colheita e reprodução. Embora o nome de Vênus tenha sido dado mais tarde, em referência à deusa romana do amor e da beleza, a Vênus de Willendorf não tem relação direta com essa mitologia. Na verdade, os povos que esculpiram essa figura viviam milhares de anos antes das civilizações grega e romana. Alguns estudiosos sugerem que a figura pode ter sido usada como um amuleto ou como parte de rituais de fertilidade. A ausência de detalhes faciais e os padrões geométricos na cabeça sugerem que o artista estava menos interessado na individualidade da figura e mais nas suas qualidades simbólicas. A Vênus de Willendorf continua a intrigar arqueólogos e historiadores da arte, simbolizando as primeiras tentativas do ser humano em representar a forma humana e os seus ideais. Número 2. Esfinge de Gizeh, cerca de 2.500 anos antes de Cristo. A Grande Esfinge de Gizeh é uma das mais icónicas esculturas do mundo antigo, localizada na planície de Gizeh, no Egito. Esculpida diretamente na rocha calcária, a esfinge tem a cabeça de um faraó e o corpo de um leão, simbolizando o poder, sabedoria e proteção. Acredita-se que tenha sido construída durante o reinado do faraó Khefra, como parte do seu complexo funerário, e que a face da escultura da esfinge represente o próprio faraó. Com 20 metros de altura e 72 metros de comprimento, a esfinge é a maior estátua monolítica do mundo. No entanto, o estado de conservação tem sido um desafio ao longo dos anos. A face da esfinge, em particular, sofreu erosão significativa, levando a várias teorias sobre a condição atual, incluindo a famosa lenda de que Napoleão e as suas tropas teriam danificado o nariz da esfinge, algo que se revelou a ser falso. A esfinge de Gizeh não é apenas uma maravilha da engenharia, mas também uma figura central na mitologia egípcia. Para os antigos egípcios, os leões eram considerados guardiões poderosos e a fusão da forma animal com a humana sugeria que os faraós possuíam tanto força física quanto sabedoria divina. Número 3. Discóbolo, cerca de 450 anos antes de Cristo. O discóbolo, ou lançador de disco, é uma das mais conhecidas esculturas da Grécia Antiga, criada pelo escultor Miron. Esta retrata um jovem atleta no momento em que se prepara para lançar o disco, capturando o corpo humano numa posição de grande dinamismo e equilíbrio. Feita originalmente em bronze, das quais hoje só existem cópias em mármore, a obra representa o ideal grego de beleza e harmonia do corpo. A pose do discóbolo é considerada um exemplo perfeito da técnica ritmos, usado por gregos para representar o movimento. O corpo é retratado em tensão, prestes a libertar toda a sua energia, e o equilíbrio entre os músculos e o movimento corporal simboliza a busca grega pela perfeição física e espiritual. Curiosamente, embora o discóbolo seja uma das esculturas mais reconhecíveis da antiguidade, as suas cópias romanas sofreram várias alterações. A mais famosa cópia está no Museu Nacional Romano, em Roma, e é o que nos permite admirar a genialidade de Miron, mesmo que a original tenha desaparecido ao longo dos séculos. E também sabemos que, face à perfeição da escultura da Grécia Antiga, o original em bronze não teria estes apoios que muitas vezes vemos nas esculturas romanas, os ditos troncos a saírem do chão. Não, os gregos não precisavam disso. Que perfeição! Número 4. A Vitória de Samotrácia, cerca de 190 anos antes de Cristo. A Vitória de Samotrácia é uma das esculturas mais majestosas da Grécia Antiga, representando a deusa Nike, Vitória, no momento em que aterra na proa de um navio. Esculpida em mármore branco e colocada num pedestal que imita a proa de um navio. A estátua foi encontrada em 1873 na ilha de Samotrácia, no mar Egeu, e atualmente encontra-se no Museu do Louvre, em Paris. Esta escultura é notável pela sua sensação de movimento e pela forma como o vento parece moldar as vestes da deusa enquanto ela desce dos céus. Embora a cabeça e os braços estejam em falta, a Vitória de Samotrácia ainda transmite uma força impressionante, sendo vista como um exemplo sublime de dinamismo e realismo na escultura helenística. Esta obra não só celebrava uma vitória naval, provavelmente uma das batalhas navais da época, como também simbolizava o poder e a glória dos deuses sobre o destino humano. A energia que emana da escultura faz dela uma das peças mais extraordinárias da antiguidade, uma celebração do triunfo e da força divina.
Número 5. Augusto de Prima Porta, cerca de 20 anos antes de Cristo. Augusto de Prima Porta é uma estátua romana em mármore representando o imperador Augusto em trajes militares, em posição de comando. Descoberta na vila de Lívia, mulher de Augusto, a estátua é uma das representações mais emblemáticas da propaganda imperial romana. A estátua não só glorifica o imperador como líder militar, mas também o retrata como uma figura quase divina, em consonância com a sua política de se apresentar como o restaurador da ordem e da paz em Roma. O torso de Augusto está adornado com uma intrincada cena em relevo que simboliza a devolução das insígnias militares romanas pelos partos, uma grande vitória diplomática do seu governo. No entanto, o detalhe mais curioso da estátua é uma pequena figura de Cupido ao lado da perna de Augusto, montada num golfinho. Este pormenor foi incluído para sublinhar a alegada descendência divina de Augusto, afirmando a sua ligação com a deusa Vênus, através da linhagem mítica de Enéas. A escultura é um exemplo perfeito de como a arte romana era utilizada como ferramenta política. A posse de Augusto, com o braço direito levantado, evoca poder e autoridade, enquanto detalhe e a expressão no seu rosto revelam serenidade e controle, reforçando a imagem de Augusto como o líder ideal. Número 6. Davi Michelangelo, 1501 a 1504. Davi de Miguel Ângelo é uma das esculturas mais reconhecidas do Renascimento e uma das maiores obras da história da arte ocidental. Esculpida em mármore branco de Carrara, a escultura tem cerca de 5,17 m de altura e retrata o jovem herói bíblico David momentos antes de enfrentar o gigante Golias. Ao contrário de outras representações tradicionais de David após a batalha, Miguel Ângelo escolheu capturar o momento da tensão, com David concentrado e pronto para a ação. A escultura é um dos símbolos da liberdade e da República de Florença, que encomendou a obra para ser colocada na Piazza della Senhora como uma manifestação de força e coragem contra os seus inimigos. A atenção aos detalhes anatómicos de David mostra a genialidade de Miguel Ângelo na representação do corpo humano e a perfeição da musculatura transmite tanto beleza física como poder interior. Curiosamente, David foi esculpido a partir de um bloco de mármore que já tinha sido parcialmente trabalhado por outros escultores, mas tinha sido rejeitado por considerarem um material defeituoso. Miguel Ângelo, assim, aceitou o desafio e, em vez de ver limitações de material, criou uma das obras-primas mais icónicas do Renascimento. Número 7. Êxtase de Santa Teresa Gian Lorenzo Bernini, 1647-1652. O Êxtase de Santa Teresa, esculpido por Gian Lorenzo Bernini, é uma das mais expoentes máximos do Barroco e pode ser encontrado na Capela Cornaro, na Igreja de Santa Maria della Vittoria, em Roma. Esta obra retrata o momento em que Santa Teresa de Ávila, mística espanhola do século XVI, descreve a sua experiência espiritual de ser trespassada por uma flecha dourada nas suas visões. Bernini consegue captar de forma impressionante a tensão dramática e emocional desse êxtase religioso. A escultura apresenta Santa Teresa numa expressão de êxtase profundo, quase sensual, enquanto o anjo, com um sorriso suave, se prepara para perfurar o seu coração com a seta. As dobras do manto e da roupa da santa, esculpidas com um detalhe extraordinário, criam uma sensação de movimento e dinâmica como se estivessem a flutuar na atmosfera. Bernini utilizou maestralmente a luz natural que entra na capela e ilumina a estátua através de uma janela oculta, criando um efeito teatral típico da estética barroca. Para além da beleza técnica, esta obra tem uma profunda carga emocional e espiritual. A combinação de drama, luz e movimento fez com que esta escultura fosse vista como uma das obras mais emblemáticas do Barroco, refletindo o foco da época na grandiosidade emocional e na devoção religiosa. O êxtase de Santa Teresa é uma fusão perfeita de escultura e arquitetura que continua a fascinar quem a contempla. Número 8. O pensador Auguste Rodin, 1880 a 1904. O Pensador de Auguste Rodin é uma das esculturas mais reconhecidas do século XIX e inícios do século XX. Originalmente concebida como parte do conjunto monumental As Portas do Inferno, inspirado na obra A Divina Comédia de Dante Alighieri, a figura que hoje conhecemos como o Pensador representava inicialmente o próprio Dante a observar o inferno. Contudo, a escultura acabou por adquirir uma identidade própria e tornou-se uma peça icónica da reflexão humana. Rodin captou na estátua a atenção mental e física do a pensar. A figura masculina e musculada está sentada, inclinada para a frente, com o cotovelo apoiado no joelho e o queixo na mão, numa pose que invoca a meditação profunda. Esta representação do pensamento não é passiva, mas cheia de energia contida, sugerindo que o processo intelectual é tão exigente quanto o esforço físico. Ao longo dos anos, o pensador tornou-se um símbolo universal da filosofia, da contemplação
meditação e da introspeção. Hoje existem mais de 20 cópias em bronze das esculturas espalhadas por museus e espaços públicos no mundo inteiro, sendo uma das obras mais replicadas e admiradas da escultura moderna. Rodin, com a sua abordagem realista e emotiva, revolucionou a escultura, afastando-se da tradição académica e trazendo uma nova sensibilidade para a representação do corpo e da mente. Número 9. Pássaro no Espaço, Constantin Brancusi, 1923. Pássaro no Espaço, de Constantin Brancusi, é uma das esculturas mais emblemáticas do modernismo. Esta série de esculturas abstratas criadas entre 1923 e 1940 simplifica a forma de um pássaro em voo, reduzindo-o ao essencial, quase ao ponto da abstração total. Brancusi, ao eliminar todos os detalhes anatómicos, capturou a essência do movimento e da leveza de uma forma pura e elegante. O que distingue Pássaro no Espaço é a sua suavidade e o polimento das superfícies. Feita em bronze ou mármore, a escultura apresenta-se como uma linha ascendente, sugerindo um movimento de subida e transcendência do voo. Esta simplicidade refinada era um reflexo da busca de Brancusi por uma beleza absoluta e universal, algo que ele acreditava que poderia ser alcançado ao destilar formas naturais até à sua essência. Curiosamente, o Pássaro no Espaço esteve no centro de uma controvérsia legal nos Estados Unidos. Quando uma das esculturas foi enviada para uma exposição em Nova Iorque em 1926, as autoridades alfandegárias recusaram-se a classificá-la como arte, alegando que, por não representar diretamente um pássaro, devia ser taxada como um objeto industrial. O caso foi levado a tribunal e acabou por ser resolvido a favor de Brancusi, num julgamento que teve um impacto significativo na definição legal de arte moderna. Número 10. Maman, Louise Bourgeois, 1999. Maman é uma imponente escultura de uma aranha gigante criada em 1999, com mais de 9 metros de altura. Esta obra em bronze, mármore e aço é uma das mais impressionantes do final do século XX. Bourgeois criou esta obra como uma homenagem à sua mãe, que era tecedeira, comparando a aranha pela sua habilidade de tecer e reparar tecidos e também pela proteção que oferecia à família. A escultura, que apresenta uma aranha de pernas longas e finas a segurar o saco de ovos, desafia as percepções tradicionais sobre a maternidade. Embora muitos associem aranhas a medo e repulsa, este artista viu-as como figuras de força, inteligência e resiliência. A aranha simboliza não só o poder criativo da mãe, mas também a complexidade das relações familiares, entrelaçando proteção e vulnerabilidade. Maman foi instalada em diversos locais ao redor do mundo, incluindo o Museu Guggenheim em Bilbao e a Tate Modern em Londres, tornando-se uma das obras mais icónicas da escultura contemporânea, com a sua combinação de fragilidade aparente e imponência física. Maman é uma reflexão poderosa sobre a natureza da maternidade e os sentimentos de perda e afeto que lhe estão associados. Chegamos ao fim do nosso vídeo, espero que tenham gostado e até uma próxima.